O tema de hoje é anticristo. Muitas curiosidades a respeito do tema anticristo. Eu não tenho por propósito esgotar o assunto. Eu não vou dar a vocês as teorias todas que estão em torno do assunto do anticristo, porque não seria tempo hábil para nós fazermos isso. Quero estimular você, depois de ouvir sobre o assunto, a pesquisar um pouco mais, a estudar um pouco mais e se inscrever no nosso seminário teológico. Nós temos um seminário aqui na nossa igreja, uma escola teológica, que está acontecendo até com um novo sistema agora, que você pode aproveitar, tem um custo, obviamente, para poder pagar tudo que há no entorno. Até você que está nos assistindo na internet, também tem a oportunidade de participar do nosso seminário teológico, porque ele é totalmente online, com a ferramenta que temos hoje, principalmente, está em fase final de organização e desenvolvimento. Os alunos têm acesso a todas as aulas, num sistema novo, num website muito legal, e a oportunidade de você estudar com professores de alto calibre, principalmente aqui o nosso diretor da área da área teológica de ensino, que é o nosso querido pastor Joel, tá? Você terá a oportunidade de assistir não só as aulas com ele, como também outros professores, e a oportunidade de passar pelo assunto do Apocalipse. O assunto do Apocalipse é um assunto extenso da escatologia, que é uma matéria estudada sobre o fim dos tempos. Então, é muito amplo e não dá para esgotar em apenas, 40 minutos. Mas o que eu tenho para propor a você são as curiosidades, as ideias que chamam mais atenção em torno do assunto do anticristo. Tudo bem, gente? Vamos lá? Solta o vídeo, tem um vídeo inicial. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque ele chama a nossa atenção para a realidade do fim dos tempos. Mas o assunto hoje é, então, anticristo. Pode andar na tela, vamos caminhar junto a partir de então. Uma das várias perguntas feitas a respeito do anticristo é isso aqui que você vai ver agora. O anticristo é um sistema ou ele é uma pessoa? Eu vou usar como guia completamente a tela. Então peço que vocês fiquem bem pertinhos do meu trilho aqui, tá bom? Por gentileza. Sistema ou pessoa? Talvez uma das perguntas mais feitas sobre o assunto do anticristo. Vamos ler textos? Eu preciso que você caminhe comigo em textos bíblicos e neles nós vamos discernir um pouco sobre o assunto. O anticristo seria um sistema ou uma pessoa? Vamos saber? O texto de João capítulo 4, verso 2 e 3 diz: assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus é o Cristo, veio em corpo humano e é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo. É o espírito que não reconhece a respeito da verdade de que Jesus é Deus. Então esse espírito existe, o espírito do anticristo. Quem afirma isso é o próprio João, o próprio evangelista João, que vai ter a revelação do Apocalipse, mais na frente, a revelação a respeito de tudo isso. Sobre o qual vocês ouviram que viria o mundo e, de fato, aqui que nos importa, tá, gente? Esse espírito do anticristo, ele já está aqui. Tudo bem? Então, o espírito do anticristo já está aqui. João afirma isso há mais de 2000 anos atrás. Ele está dizendo o seguinte: olha, esse espírito do anticristo, que não reconhece a verdade a respeito de Jesus sendo filho de Deus, já está aqui. Bom, se já estava lá há 2000 anos, ele permanece ainda nos dias de hoje. Tudo bem, gente? Tá. Agora vamos ler um outro texto. Agora entra o apóstolo Paulo.
Paulo completa o que João fala. Olha a Bíblia como perfeita. Um homem estanque, que viveram separados em muitos aspectos, vão falar a mesma coisa para completar um ao outro. Olha o que Paulo diz: não se deixe enganar pelo que dizem. Cuidado, porque isso aqui é uma máxima para todos nós na vida, inclusive hoje. Pois esse dia não virá até que surja a rebelião. Então o marco que vai fazer o surgimento do anticristo é a rebelião. Agora Paulo vai fazer uma distinção, gente, entre o espírito do anticristo e o próprio anticristo. Lembra da pergunta? Sistema ou pessoa? A resposta já você e eu teremos. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião. Pronto, é um marco para o surgimento, a grande rebelião, a grande manifestação. E venha o homem da perversidade. Bom, agora é um homem. Ó. O que era antes um espírito, agora é um homem. Pronto, se personificou. Aquele que traz destruição. Paulo está dizendo assim, ó, então esse espírito que estava operando, João revela, agora Paulo diz, ele vem operando até que então se manifeste o homem, o próprio anticristo, tá? Aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Agora vem as manifestações desse homem. Só que quando você lê a respeito do próprio homem da perversidade, o próprio anticristo carnalmente, fisicamente falando, você entende o que esse espírito do anticristo, que já vem desde o tempo revelado por João há 2000 anos atrás, e o que ele faz. Nesse texto você entende, no contexto, o que o espírito do anticristo já está operando. E o que o espírito do anticristo, mantém o texto lá, está operando. O espírito do anticristo está operando, trazendo oposição a tudo que o povo chama de Deus. Então a ideia de oposição a tudo que é de Deus, e mais, esse espírito, mesmo ainda com o homem não manifesto, mas a gente apreende que o espírito já está operando isso aqui, até que ele venha, o próprio anticristo, o espírito já se manifesta através disso, com tudo que se volta ao objeto de culto. Então todo ataque direto ao culto realizado a Deus, às coisas de Deus, ao reino de Deus, já são manifestações desse espírito do anticristo. Tudo bem, gente? Então, ele é sistema ou é pessoa? Quem pode me responder? Ele é sistema ou pessoa? Quem pode? Me ajude. Quem acha que é só sistema? Levanta a mão. Quem acha que é só pessoa? Levanta a mão. E quem acha que são ambos? Isso, perfeito. Há uma distinção simples de que já existe um sistema operante e que um dia, no tempo do marco da grande rebelião, ele vai se manifestar. Tudo bem, gente? Então, a resposta para a pergunta é: ele é sistema e pessoa. Ele é sistema como espírito que há 2000 anos opera, e ele é pessoa porque vai se manifestar em um determinado momento da história da humanidade. Ok? Então vamos continuar. Agora passa o texto. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? Olha, Paulo já era um ensinador do assunto na época. E vocês sabem o que está detendo, pois só pode ser revelado quando sua hora chegar. Muitos dizem que este detentor, o que segura a manifestação do homem espírito, o homem, aliás, anticristo e não só do espírito, o homem é o próprio Espírito de Deus, o próprio Jesus segurando ele. Não, você não vai sair, não é a hora ainda. Então, o que o está detendo, dizem alguns, seria isso. Tem várias teorias, mas uma delas, tá? Não afirmo nenhuma. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então, tá aqui, ó, é mais uma vez Paulo dizendo que a perversidade está operando secretamente. O que é? O sistema. Então o filho da perversidade aparece, mas o sistema já opera. Vamos lá, continua. Então o homem da perversidade será revelado. Ó, bom, agora é o marco. Mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás.
É como se corporificasse, como se Satanás estivesse nele, porque aliás ele é um produto do próprio dragão, que é o Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição. Muita gente está caminhando para a destruição espiritual sem saber que é o próprio espírito do anticristo operando. Olha que seriedade. Isso afeta a igreja? Claro, porque o próprio filho da perdição, o anticristo, não apareceu ainda, mas o espírito dele já está operando. E ele pode operar na igreja? Pode. Ele pode enganar até a igreja e fazer com que os da igreja se voltem contra os cultos, contra aquilo que se chama Deus. Por exemplo, quando alguém manifesta e claramente diz que não concorda com o dízimo, é alguém que está se voltando contra aquilo que se estabelece para o reino de Deus. É o espírito do anticristo. Quando alguém se volta contra o casamento, diz que o casamento já não é mais uma instituição necessária, que nós podemos viver essa vida amigável, conjugal, de amasia, é um espírito do anticristo dizendo, não há necessidade de casar. Quando uma pessoa se volta contra a autoridade da igreja, o líder da igreja não é uma pessoa que resolveu se escolher para comandar ou governar pessoas. Ele é alguém que Deus forjou e deu de presente para a igreja. E quando Deus faz isso, o que Deus exige é a honra devida a quem lidera. E se você é o líder e entendemos a necessidade de honrar aquele que lidera, nós estamos debaixo da palavra de Deus. Mas quando nos voltamos contra a autoridade que foi constituída, o óleo que desce sobre a barba daquele que recebe a revestidura da autoridade, na verdade nós estamos fazendo isso pelo espírito do anticristo, porque se volta contra tudo que Deus estabelece. Você está entendendo como é que esse espírito já opera? Vamos lá. Enganar todos caminha. Não, meu filho, deixa eu terminar o texto. Enganar todos estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Então, resistindo ao evangelho, a verdade que é pregada. Quem resiste? O espírito do anticristo. Quando você começar a ouvir que não há necessidade mais de pregação, não há necessidade mais de culto, não há necessidade mais de se reunir para prestar adoração, tudo isso é a manifestação da oposição vinda desse espírito do anticristo. E eu vou mostrar para você o que ele vem promover. Passa. É a última. Agora põe número 2. Então já discernimos aqui. Sistema ou pessoa? Sistema ou pessoa, gente? Ambos. Segunda coisa. O anticristo será o homem sem lei. É anomos, a palavra do grego. E carregará apostasia. Então, ele vem trazendo apostasia. O que é apostasia? É negar a fé original. Então, não crê mais naquilo que foi estabelecido para o reino de Deus, através da palavra. Ele vem trazendo isso. Coloca o texto. Não se deixe enganar pelo que dizem, ainda dentro da 2 Tessalonicenses, quando Paulo está falando sobre o anticristo. Pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Então ele carrega com ele rebelião. Rebelião é se voltar contra aquilo que está estabelecido. E ele também traz destruição, porque toda vez que nós quebramos princípios, nós trazemos ruína. Eu quebro o princípio, eu atraio ruína. Eu quebro o princípio, eu atraio ruína. Isso vale para tudo na vida, principalmente para quem anda com Deus. Esse espírito do próprio anticristo e até o anticristo na manifestação física dele vai trazer exatamente isso: rebelião contra todas as coisas de Deus. E também destruição, porque é consequência de quem realmente quebra princípios. 3. Você vai ver que eu vou caminhar com você apenas no superficial, mas a ideia é essa mesmo, porque senão eu embaralho muito a sua cabeça, e aí você começa a pensar que até o anticristo é a cadeira. A ideia dessa noite não é fazer que você olhe lá fora e comece a dizer: fulano é o anticristo, aquele também é o anticristo. Não, o anticristo já está operando há muito tempo, e a manifestação física dele ainda vem por aí. Quer estudar um pouco mais? Seminário teológico. O anticristo agirá na força de Satanás. Então quem vai conduzir a mente dele, quem vai governar ele, é o próprio diabo. É ele mesmo. Por isso que algumas teorias dizem que ele será considerado o filho do diabo. E assim como também o Deus Pai tem seu filho para salvar, Satanás tem seu filho para destruir. Um salva, o outro quer destruir, porque já está condenado, então destrói. Vai chegar um certo momento, no tempo de 7 anos de governo, de manifestação máxima do anticristo,
em que ele morrerá ou falsamente morrerá e será ressuscitado pelo próprio dragão, diz o Apocalipse. E é nessa hora que você vê a tentativa de imitação de Deus, de ressurreição do próprio Filho. Você está entendendo a coisa? É um palco, gente. É um palco de luz e trevas. Tá bom? Texto. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não estou simplesmente dizendo da boca para fora o que eu estou ensinando para você. É o que está na Bíblia, nos textos da Bíblia. Então o texto diz claramente, ele vem realizar o trabalho de Satanás. O desígnio que está dentro dele é o desígnio do diabo. Fazer coisas que o diabo quer que ele faça. Ele é a besta que subiu do mar e é liberado pelo próprio dragão, o próprio Satanás. Lá em Apocalipse a gente vai ver daqui a pouco. Com poder, sinais e falsas maravilhas. Ele vem operando milagres. Vai ter gente olhando para ele aqui na manifestação física. Gente olhando para ele sendo curada. Gente tendo a oportunidade de viver milagres. Tudo dentro da falsidade, da mentira. Isso aqui é fácil de entender quem já viveu dentro da feitiçaria. Eu, por exemplo, tenho uma família que foi convertida, meu irmão está aqui, pastor também. Nós vivemos dentro de feitiçaria, de obras de feitiçaria, e eu vi muita gente curada. Mas você sabe que aquilo é a operação do engano. Existe uma operação do engano. E vi muita gente que curada, mas depois de algum tempo voltou tudo de novo, como manifestação de retorno, que na verdade era tudo um engano, uma mentira, maquiação. Era o que ele vai fazer, é o que ele vai fazer. Com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Aqui vai entrar uma certa polêmica, porque a manifestação do anticristo é principalmente na grande tribulação. Existem teorias que dizem que a igreja poderá participar da grande tribulação, teorias que dizem que a igreja não estará mais na grande tribulação. Eu nem vou entrar nesse assunto hoje, eu lamento, mas eu vou deixar você para aprender mais no seminário teológico ou nos estudos que você desejar, porque senão nós não terminamos a noite. Passa. Em quarto lugar, nós estamos discernindo o anticristo, ok? Já sabemos que ele é um sistema e uma pessoa. Agora você vai ver muito mais até a pessoa do que o sistema. De qualquer forma, tudo que você está vendo na pessoa, na manifestação, no período ali da grande tribulação e dos 7 anos que se seguem, que acredita-se ser literal ou não, 7 anos... 3 anos e meio, então, de paz, depois de grande guerra, de manifestação de maravilhas e sinais de mentira, nós vamos perceber que mesmo tudo isso em relação ao homem físico, também o sistema está operando. O perigo é o sistema que nós estamos vivendo hoje. Se a igreja não vê o homem da perdição, como diz alguma teoria teológica, se a igreja não vê, de qualquer forma ela experimenta, porque esse espírito está operando as mesmas coisas. E ainda mesmo hoje vemos sinais e maravilhas e prodígios de mentira, como já contei para vocês aqui, em ambiente de feitiçaria. O anticristo perseguirá furiosamente o povo de Deus. Gente, ele não vai ter pena de nada, como esse sistema também não tem. Se você pegar o sistema ideológico que nós vivemos na Terra atualmente, não tem pena de nada. Se possível, nos exterminaria. Tem ódio do povo de Deus, ódio de tudo que se chama Deus. Tem ódio de Jesus, e Jesus revelou isso claramente. Gente, vão odiar vocês por causa do meu nome. Jesus já estava revelando um pouco da manifestação desse espírito do anticristo. Vamos ver como é na Bíblia essa perseguição feroz contra o povo de Deus? Eu vou saltar para o livro do Apocalipse. Foi permitido a besta. Que besta é essa? Que subiu do mar. Está lá no texto. Com calma, leia, estuda em seminário teológico. Foi permitido a besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. É o momento do grande advento do anticristo, que é a hora que ele, reconhecido pelo mundo inteiro, governa o mundo como um único governo. O filho do diabo vai governar o mundo. Por isso a marca da besta, que ouvimos aqui brilhantemente do pastor Joel, aprendendo como será esse tempo de governo, de marca, de seleção. E todos os habitantes da terra, olha gente aqui, a palavra diz todos. Eu tenho muito temor quando eu leio na Bíblia essa expressão todo. Tudo que o homem plantar colherá, tudo. Essas palavras de absoluto, elas me dão muito temor. Todos os habitantes da terra adoraram a besta. É o que está no texto. É muito sério, gente.
São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro. São os não salvos. Vão adorar a besta, que foi morto antes da criação do mundo, o próprio Jesus. Então não creram em Jesus, mas adorarão a besta, o anticristo, como sendo Deus. Ele exigirá culto. É o desejo dele, eu quero ser adorado, e a humanidade vai adorá-lo. Porque a humanidade, pode prestar atenção, ela tem sede de adorar líderes. E o anticristo vai reunir nele, como líder mundial, político e religioso, ele vai reunir todas as qualidades que o mundo anseia, porque o mundo rejeitou Deus e ao próprio Jesus, e vai se filiar a uma figura que para todos será como a solução da humanidade. Só que na verdade ele é o próprio filho do diabo para trazer a destruição final. Que o Senhor nos poupe disso. Continua. Quinto lugar, ele falará de coisas grandiosas. Então os discursos dele serão discursos que mexerão com o ego do ser humano. Grandes coisas. Então foi permitido à besta, ainda Apocalipse capítulo 13, falar grandes blasfêmias. As suas grandes ideologias serão lançadas no mundo. E lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Você está vendo? Então, ele vai fazer exatamente o que quer com a humanidade, com controle. E a humanidade seguirá ele. Continua. Em sexto lugar, ele blasfemará contra Deus, contra o tabernáculo e os que habitam no céu. Porque essa besta que subiu do mar do livro de Apocalipse capítulo 13 é a referência direta ao próprio anticristo, numa alegoria. Por isso eu disse a vocês, é um assunto que ele é muito amplo, e se eu for mexer em cada detalhe, nós não terminamos essa noite. Mas lá no livro do Apocalipse você encontra claramente, você vai ver. Essa criatura, o próprio anticristo, blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Aqui tem uma teoria até interessante que diz assim: será que ele será judeu? O texto da Bíblia não afirma. Tem um texto de Daniel que diz que ele envergonhará o Deus de seus antecedentes, de seus antepassados. Mas não diz claramente se ele seria judeu ou não. Mas que ele será de uma linhagem religiosa, ele será. Porque a Bíblia afirma que ele desprezará o Deus dos seus antepassados. Então aí fica uma dúvida, será judeu ou não? E hoje, gente, muitos de nós somos judeus e nem sabemos. Você sabia disso? A linhagem do sangue judeu está em muitos de nós e nós nem sabemos. Porque temos raiz que sai dos judeus e nomes foram trocados por perseguições religiosas. E hoje muita gente nem sabe, mas é judeu. Então vamos lá. Ele fará guerra contra todos os santos que mantiverem o testemunho de Jesus, ou seja, ele não vai tolerar nada. Aí nessa hora, em algumas teorias dizem que a igreja ainda terá uma parcela, outros dizem que a igreja ainda estará na terra. Não vou entrar no assunto, mas se isso acontecer, haverão aqueles que testemunharão de Jesus. Aparecerão as duas testemunhas do Apocalipse, que você aprenderá futuramente, durante a grande tribulação, e dominará o mundo, ou seja, ele vai guerrear literalmente contra tudo que se pareça igreja. A ideia dele é uma religião mundial e única. Para você começar a ler um pouquinho do que está acontecendo, é só você observar um pouquinho essa cultura woke que está no mundo. Essa cultura do despertar, chamada woke, está crescendo muito. Em alguns países já considerada religião. A ideia dessa cultura é relativizar todas as coisas sobre Deus e tornar a humanidade escrava de uma ideologia. E não mais temer a Deus, mas observar apenas os dogmas da ideologia. Sério demais, gente. E a igreja nesse meio, pregando o evangelho. Porque enquanto pregarmos o evangelho, haverá diferença. Somos sal e luz. Continua. Governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. No livro do Apocalipse continua. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos. Estou repetindo o texto apenas para reforçar. Estes que ele vai guerrear e ele vai governar, mas os que não têm os nomes escritos, que não têm uma aliança, que não entregaram de fato, de verdade a vida para Jesus Cristo, cairão no engano dele, e assim sucederá. Então eu quis saber, esse é um texto de Daniel que faz referência direta ao anticristo. Lá no profeta Daniel já estava se falando sobre ele.
Assim como o profeta Isaías profetiza muito a respeito do Messias, do surgimento do próprio Cristo, Daniel profetiza a respeito do anticristo. E olha o que ele diz: então eu quis saber o verdadeiro significado da quarta besta, que é exatamente a besta do Apocalipse que saiu da água. Rapaz, interessante, é tudo ligado na Bíblia. Tão diferente das demais. Por quê? Porque ele vai governar. Quem é diferente é porque se destacou. E tão aterrorizante, ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze, e esmagado os restos com os pés. Então a guerra que ele vai causar contra aqueles que se levantam para o testemunho de Jesus vai ser muito grande e de morte. É como ele vai se levantar com dentes. Tudo na maquinação maligna. Passa. Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Calma, que você pode estudar um pouco sobre isso depois. Não fica sonhando com um monte de chifres sem saber o que fazer. Fique em paz. Esse chifre parecia mais forte. O que mais me importa é isso aqui. Por quê? Como ele é o anticristo, ele se destaca. Então ele é o mais forte de todos. Ele é o mais forte porque ele é mais forte que o falso profeta, que as testemunhas do Apocalipse, o falso profeta que é a besta que sai da terra, lá do livro de Apocalipse. Mas aqui está falando desse chifre mais forte. Tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. A soberba do diabo estará nele, porque o diabo é o soberbo maior. É o que pensou que tinha um lugar até de Deus, ou maior do que Deus, e foi abatido do céu. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava. Então vai haver uma guerra e uma derrota no período da grande tribulação. Até que o ancião, se eu fosse você agora eu dava glória, porque é fácil entender agora quem vai entrar para eliminar a história do anticristo. O ancião veio e pronunciou a sentença em favor do seu povo santo. Quando João viu ele no Apocalipse, viu como um ancião. Seus cabelos eram brancos como a neve. Olha ele ali, lá no livro de Daniel ele já estava lá, gente, olha ele lá. Então chegou o tempo e o povo santo tomar posse do reino. Aí já é o final lá da história do Apocalipse, do período dos 7 anos, chegando perto do milênio. Depois ele me disse: a quarta besta é o quarto reino que dominará a terra. Será diferente de todos os outros, devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo o que estiver em seu caminho. Porque esse governo mundial único, último, ainda está por vir. Mas quem vai aniquilar ele? O ancião, o próprio Deus Altíssimo. Olha lá, o ancião, o Altíssimo. Ninguém na Bíblia recebe o título de o Altíssimo a não ser o próprio Deus. Então esse ancião tem relação direta com o próprio Deus. É ele mesmo, o próprio Jesus. Continua. Ele atrairá a atenção do mundo, que ficará admirado com seu surgimento. Ele vai seduzir a humanidade com palavras de sabedoria, ciência e tecnologia. Vai seduzir toda a humanidade. Continua. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida. É a hora que ele finge que morre, para poder, ou morre de fato, ninguém sabe, para que possa ressurgir por ação direta do dragão, do próprio diabo, e o mundo reconhecer ele como o Cristo. Mas na verdade ele não é o Cristo, ele é o anticristo. Mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e surgiu a besta. Porque o mundo vai ficar admirado, dizendo assim: ele ressuscitou como... Ele na verdade é o próprio Messias. Mas não é. Então no Apocalipse capítulo 13, verso 3. Ele oferecerá uma falsa prosperidade, gente. Quando a gente ensina você sobre prosperidade bíblica, a prosperidade que ele vai trazer é a falsidade da prosperidade. É aquela em que você, na verdade, pensa que é próspero, mas nada do que você tem é seu. Está tudo dominado debaixo de um governo. Nos 3 primeiros anos e meio do seu governo. Então será mais ou menos dividido o tempo da grande tribulação em 3 anos e meio, depois os outros 3 anos e meio. A Bíblia diz que nesses primeiros 3 anos e meio da grande tribulação haverá uma prosperidade ímpar. É a hora de enganar todos, porque o homem é muito enganado pelo dinheiro. Então a humanidade vai achar que está tudo muito bem, pastor Décio. Enquanto agora está indo tudo muito mal, e exatamente onde tem que ir para que haja o fim, no período do reino do anticristo vai parecer que está tudo indo muito bem. Gente, quando tiver tudo indo muito bem, liga o sinal de alerta. Pode ser que haja uma manifestação do espírito do anticristo. A igreja precisa ser perseguida mesmo, gente.
A igreja precisa enfrentar mesmo os ódios da humanidade, porque é assim que se manifesta a luz. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Por quê, gente? Por que será? Porque por trás dele tem quem? Satanás, o próprio diabo. Então não é pelo próprio poder dele. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo o que fizer. Nos 3 anos e meio depois desses 7 divididos no meio, nos 3 anos e meio posteriores, ele vai se manifestar com terror. Agora o próprio diabo nele. E terá êxito em tudo que fizer. Destruirá líderes poderosos, devastará o povo santo, será um mestre do engano. E se tornará arrogante. Destruirá muitos sem aviso, ou seja, não haverá justiça, porque ele vai destruir sem aviso. Chegará a enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado. Quem é o príncipe dos príncipes, gente? Quem é o rei dos reis, gente? Mas ele vai ser quebrado, embora não por força humana. Olha, Daniel no capítulo 8, se referindo a ele, também vencido mais uma vez pelo próprio Jesus, o príncipe dos príncipes. É porque quando chega no final dos 3 anos e meio, a grande batalha vai acontecer. E é a hora que ele perece. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 que nós lemos, ele diz assim: Jesus vai matar ele com o sopro da sua boca. Nós vamos terminar vendo isso. Vai lá, próximo. Ele mudará os tempos e a lei. Ou seja, ele regulará um novo método mundial de contagem de tempo e leis. Isso aqui é muito sério, gente. E o mundo está caminhando para isso, só você perceber. Os grandes alinhamentos para que a humanidade tenha uma única lei. O desejo do homem é sempre ter uma única lei. Quer ver? Quebrou-se um princípio em determinado país, busca-se uma lei internacional. O Tratado de Haia, por exemplo. A ideia é, cadê a lei mundial que regula os países? As nações clamam por isso. Ainda não é chegada a hora, mas vai chegar esse tempo em que ele estabelecerá essa lei única e mundial, e então ele vai governar. Os reis da terra, os presidentes do mundo vão se dobrar diante dele, porque ele não será só um governo político, ele também será um governo religioso. Então ele trará esses prodígios e sinais de mentira. Ele desafiará o Altíssimo. Olha só, gente, o único capaz de desafiar o próprio Altíssimo é o diabo. Por isso ele é conduzido, o anticristo conduzido pelo próprio diabo. E oprimirá o povo santo. Há sempre o povo santo, o povo de Deus, sendo oprimido. Seja o povo de Israel, seja a própria igreja. Aí nós temos as teorias de se estaremos nesse tempo ou não. Eu espero que nós não estejamos, porque o arrebatamento poderá vir antes. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis. Vai mudar todo o culto daqueles que adoram a Deus na terra. E eles serão colocados sob o controle dele por um tempos e meio tempo. Uma contagem espiritual de tempos. Que muitos se referem à própria grande tribulação. Ele controlará todo o sistema religioso, toda adoração. Então ele é que vai ditar quais são as normas de adoração. Ninguém vai poder fazer culto do jeito que quer. Ele vai dizer, o culto vai ser desse jeito. E todos na terra terão que obedecer. Ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em Ezequiel, quando a Bíblia fala sobre a queda de Satanás, mostrando na alegoria como foi a queda dele, o texto diz assim, o próprio diabo no texto, Lúcifer, a estrela da manhã, ele dizendo assim: eu subirei acima do trono de Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo. Está no texto lá em Ezequiel já. E aqui a Bíblia, aqui você vai ver que o desejo dele será de novo parecer-se como Deus, porque é o propósito dele, para enganar. Olha o texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu volto para o apóstolo Paulo. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. É o momento em que a humanidade se curva diante dele, pensando que ele é o próprio Deus, na manifestação encarnada do anticristo. Continua. O anticristo, essa é a boa notícia, para a gente terminar. Olha aqui a boa notícia. Fiquem com medo não, gente. Esse espírito já está aí, a gente até está acostumado com ele, porque o próprio João fala isso há mais de 2000 anos atrás. Esse espírito já está
aqui. O espírito do anticristo já está aqui. Então fiquem com medo. Às vezes algumas pessoas assim, mas se passar a grande tribulação, se a igreja tiver que passar por isso e tal. Nas conjecturas teológicas a gente não vai utilizar afirmações, apesar de saber a afirmação do próprio apóstolo Léo, que eu acompanho, obviamente, o líder da igreja, teologicamente falando, mas a gente evita de afirmar categoricamente, porque até para nós é um campo de alegoria. Nós não temos a certeza total, porque isso aqui ainda vai se cumprir. Então, se porventura a igreja estiver passando por esse momento, ela já vai saber discernir claramente que o anticristo está surgido, porque ela já está acostumada a lidar com esse espírito, que é o espírito que se opõe à igreja e faz ela relativizar. A igreja hoje enfrenta mais do que nunca a manifestação desse espírito do anticristo, Liana, porque ela está se relativizando, abandonando os objetos de culto, não prestando adoração sincera, relativizada. É um preparo para esse tempo final. Ai de nós se Jesus não tivesse essa expressão que ele usou, se o Pai não tivesse abreviado os tempos, nem mesmo os escolhidos se salvariam, gente. Ainda bem que o tempo está correndo, o rei está voltando, e tomara que ele nos busque antes da grande tribulação e da manifestação do próprio anticristo, para a gente não sofrer isso aqui. E termina o texto dizendo: então o homem da perversidade será revelado, porque ele será destruído pelo próprio Deus. Coloca ela de novo lá no capítulo 12 para mim, a frase do 12. Coloca a frase do 12. O anticristo será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Quando é que ele vai ser destruído? Quando Jesus vier, não para arrebatar. Arrebatamento aqui é antes. Ele vier agora para reinar. E a hora que ele vier reinar, ele vai olhar para o anticristo e dizer: o que você está fazendo com a humanidade? Lembra do ancião, o Altíssimo? Ele vai chegar. Ali, a Bíblia diz no Apocalipse que ele vem sentado, né? Tem uma alegoria dele descendo no cavalo branco, seus cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada. Na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele vem descendo, ele vem para reinar e para vencer. Por que ele vem no cavalo? Porque o rei vem sentado no cavalo para vitória, gente. O rei nunca entrava na batalha com jumento. O rei sempre entrava no cavalo. O cavalo é o sinal da vitória. Vem ele aí, o rei está chegando. E quando o rei chegava, todos se curvavam diante do rei. É o que vai acontecer. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E mesmo os enganados pelo anticristo vão ser obrigados a reconhecer: ué, não era esse o Cristo? Não era esse que estava aí? Não, esse era o anticristo, que vocês todos foram enganados. Mas o rei chegou, ele está aí, e ele veio e se manifestou. E a igreja vai ter pleno conhecimento de quem ele é, porque a igreja sabe quem ele é. A igreja anda com ele, a igreja sente o perfume dele, a igreja tem o espírito dele dentro. Você já tem ele dentro de você. Está dentro de nós, ele está aqui. Então eu já sinto ele, eu sei quem ele é, eu sei como ele é, como ele fala, a voz dele eu conheço. Quantas vezes ele fala conosco, mesmo que a gente não queira ouvir, mas a gente conhece a voz. A manifestação da vinda de Cristo vai aniquilá-lo. E olha o texto para a gente terminar. Então o homem da perversidade será revelado, tipo assim, vai ser desmascarado. Oh, glória a Deus por isso. Mas o Senhor Jesus o matará. Eu quase na Bíblia vejo alguma manifestação de justiça imediata no Novo Testamento. Jesus sempre é ligado ao amor, ao perdão. Mas para o anticristo não haverá perdão, haverá morte. E aí você vai ver uma das únicas expressões na Bíblia assim, como o Deus do Antigo Testamento, que eliminava os inimigos. Jesus vem agora e ele mesmo matará. E a Bíblia diz literalmente como vai ser. Isso aqui vai ser literal, gente. Com o sopro de sua boca. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, no Novo Testamento. Não é o Antigo Testamento, lá os profetas bradando contra os reis da época. Não, é o próprio Paulo no Novo Testamento, já conhecedor do Evangelho, dizendo aqui: o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca. Porque, gente, ele é nada. O anticristo é nada. Um sopro de Jesus vai eliminar ele, para mostrar para toda a humanidade quem verdadeiramente é o rei. E o destruirá com o esplendor de sua vinda.
A vinda para o reinado final, e aí alguns teologicamente atribuem ao milênio, é a chegada do início do milênio. A vinda dele nesse tempo vai ser para aniquilar o anticristo, as obras dele, e aí vão haver outras consequências, que eu não vou entrar agora. Eu espero que você fique atento. Não só atento ao anticristo como pessoa, mas principalmente ao sistema que já está por nós aqui, no meio de nós há muito tempo. Vigilância, prepare-se para o final, porque uma coisa é certa: o rei está voltando.